Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Luiz Eduardo e estou gravando a aula de número 3. Então, antes de começar a aula, vamos ver uma configuração do Arduino, da IDE do Arduino, para melhorar a programação. Vou colocar identificadores de linhas para saber quantas linhas seu código tem, e no caso de algum erro, a própria IDE mostra qual é a linha que está com erro. Mas se for mais de uma, não vai acontecer isso com todas, vai acontecer uma por cada vez. Então, para facilitar a nossa vida, vamos aqui em arquivos, preferências, e vamos marcar essa opção, mostrar número de linhas, e vamos apertar OK. Pronto, aqui apareceu apenas esse códigozinho aqui, tem 9 linhas. Quando você começar a desenvolver suas ideias, você vai ver que vai ficar muito grande e vai ficar muito complicado você achar os erros e manipular seu arquivo. Outra coisa, vamos criar o hábito de salvar todo o projeto. Vou clicar aqui para facilitar, mas não foi. Aqui. Pronto. Agora eu acabei de salvar a minha aula de número 3. Se você está assistindo agora essa videoaula, tem a aula gravada de número 1 e número 2 no meu site. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, você pode ir lá na descrição do vídeo, estará o link do meu site. Você pode rever as aulas. Mas ok, vamos lá. Hoje vamos falar sobre constantes. As constantes definidas do Arduino, da programação para o Arduino. Vamos começar a falar de uma que já foi feita na aula anterior, que é o boolean. Sim, eu falei que ele salvava só dois valores, verdadeiro ou falso. Então veja bem, vamos fazer aqui se verdadeiro vai receber um valor que vai ser falso. Ok, falso é igual a 0. Então, toda vez que eu falar falso, estou falando que o valor de falso é 0. Falso, ele se escreve desta forma, falso, tudo minúsculo. Mas o true é o oposto de false. Isso é óbvio. Seu valor é diferente de 0. Então, ela não tem um valor definido como o 1. Porque para programadores, sempre que é 1 como verdadeiro e falso como o 0 como falso. Mas no Arduino, verdadeiro é diferente de 0. Então, o falso é 0. Boolean, vamos criar aqui uma variável. E o true, ele é diferente de 0. Então, ele é menos 1, 1, menos 20, 20, menos 200, 200. Então vamos para uma próxima constante. Mas para mostrar essa constante, vamos usar um procedimento que já é definido do Arduino, que é o pmod. O pmod, como eu já tinha explicado na aula de número 1, ele é usado para
definir a porta do Arduino. Se o pino ele é como uma entrada ou como uma saída. Então vamos falar agora sobre essa entrada e essa saída. Então vamos declarar qual é o pino. Pino 3. E vamos dizer qual é o seu modo de trabalho. Vamos declarar como output. Como seu nome já diz, output, traduzindo para o português, é saída. Então, vamos aprender mais uma coisa. Eu estou declarando aqui a porta 3. Posteriormente, nesse vídeo, eu vou usar o 3 novamente. Para facilitar a minha vida de programador, vamos declarar uma variável do tipo inteiro, chamada LED1, e vamos dizer que ele recebe 3, que é igual à porta que eu estou declarando no pmod. Então eu posso tirar o 3 e colocar o LED 1. Vai funcionar? Vai funcionar sim. Então, o output ele é um modo de saída de sinal do Arduino, tanto para placas que operam em 3.3 volts e placas que operam em 5 volts. Vai depender muito do seu Arduino. Para placas que se trabalham como Uno em 3 volts, em 5 volts na verdade, quando eu disser que a porta 3 é de saída, na porta 3 vai sair uma voltagem de 5 volts. Algumas placas do Arduino Uno tem uma chave que é para dizer se a saída do Arduino é de 3.3 e de 5. Vai depender muito da placa, mas as placas como padrão vêm como 5. Então, se você está usando um LED, é sempre bom ver antes como faz a ligação do LED, porque se você ligar um LED com 5 volts diretamente, ele vai acabar queimando. Como eu disse, aqui o meu foco não é eletrônica, mas sim programação. Então vamos pular essa parte. Ok, vou usar agora aqui outro pmod para um LED de entrada. Mas como assim um LED de entrada? Porque eu quero que o meu sistema mostre que o LED está ligado visualmente e na programação também ele mostre ligado. Então vamos fazer uma declaração dessa variável bem diferente, de uma forma que eu não mostrei até agora, que é declarando na mesma linha que eu estou declarando o LED 1. Como? Separando. Como eu já falei em procedimentos em funções, a separação é feita por vírgula, também vou fazer por vírgula aqui. Vou colocar LED 2, 4. Ok. O LED 2 agora é 4. Está correto dessa forma? Sim. Só deu um erro aqui por causa que eu não passei os parâmetros. Mas vou explicar para vocês essa declaração. Eu estou dizendo que o que vier logo após é inteiro. Então eu dou o nome e dou um valor. Separo por vírgula, outro nome, outro valor. Pode ser dessa forma? Sempre tem que ser dessa forma? Não. Eu posso dizer que eu tenho um LED 3 e não posso passar nenhum valor para ele. Vai funcionar também. Mas vamos continuar aqui com a aula de constantes. Então vamos dizer que o LED 2 ele é um input.
input. Então estou dizendo que a minha porta 4 é de entrada, é onde vai entrar algum sinal para o Arduino. Dependendo do Arduino, se ele for de 5 volts, ele pode receber um valor de 3.3 volts também, sem nenhum problema, que não passe de 5 volts, senão vai acabar queimando sua placa. Então vimos 4 constantes até agora, que é false, true, output, input. Você me pergunta, só tem essas constantes? Não. Tem uma constante aqui que ele é bem usado para um botão. Então vamos criar uma variável com o nome botão, declarando uma porta, a porta do número 5. Então, botão é igual a 5. Ok, vamos botar aqui pmod botão. Lembrando que não pode ter acentuação em nome de variáveis em nenhuma parte do código, a não ser que seja alguma demonstração para algum display ou serial ou em comentários. Eu vou dizer que ele é um input, só que um input bem diferente. É um input pup. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que quando estou declarando o botão dessa forma, que é sempre para o botão, é que quando eu apertar o botão, ele só vai reagir o comando quando eu soltar. Então vamos citar um exemplo. Eu estou com uma aplicação que ligue e desligue um LED após pressionar um botão, usando como um interruptor. Dá para fazer isso em programação? Dá sim. Só que se eu colocar como um input, quando eu pressionar o botão, o LED vai começar a piscar, dependendo da sua aplicação. Se tiver alguma espera, algum delay, vai começar a piscar até quando você soltar. Quando você soltar, vai depender muito do estado final, se ligado ou desligado. Mas com o input pup, ele vai fazer o seguinte: você vai apertar, vai ficar pressionando e ele vai ficar aguardando você soltar para poder reagir. Eu já tinha falado para vocês sobre o LED da porta 13 que vem de brinde no Arduino. Vocês estão lembrados? Só que vamos ver um caso. Você montou no seu protoboard um LED na porta 13. Se você pedir para ligar e desligar o LED da porta 13, consequentemente o LED do Arduino vai acender também, vai apagar também. Só que você não quer que isso aconteça. Eu quero que só o LED da protoboard ligue e desligue, e o que o do Arduino fique desligado. Como é que eu posso fazer isso? Com uma constante que faz referência direto com o LED, que eu vou declarar dessa forma: pmod, e não vou colocar uma variável e nenhum valor aqui no inteiro, vou colocar uma constante, que é o LED build, output. Vejamos, essa constante faz referência direto com o LED e não com a porta 13. Eles vão começar a trabalhar separadamente. Como? Não sei.
o ATmega que vai trabalhar dessa forma. Então, quando eu quero usar a porta 13 sem usar o LED, eu vou declarar desta forma: referência direta com o LED. Então, agora nessa aula, além de ver as constantes, vamos ver a leitura e a escrita na porta. Como? Com uma função e um procedimento. Eu já expliquei para vocês, vou explicar mais uma vez para relembrar qual a diferença de um procedimento e uma função. O procedimento é bem parecido com uma função e a função é bem parecida com o procedimento. São quase iguais. Qual a diferença? Que o procedimento ele não me retorna nenhum valor, nenhuma ação. Ele só faz aquelas instruções que eu programei. Como? PinMod já é pré-definida no Arduino. Como eu sempre falo, ele é um procedimento, porque ele não me retorna nenhum valor. Ele só está criando uma forma que a porta 3, 4 e 5 seja usada da forma que eu declarei, sem entrada ou saída. Ele não me retorna nada, mas vamos criar uma função que soma. Então eu vou dizer que ela vai receber um valor mais outro valor e vai me retornar um resultado. Quando ele me retorna esse resultado, ele não vai ser mais procedimento, vai ser uma função. Então, vamos ver aqui uma função e um procedimento pré-definida do Arduino. Vamos ver primeiro o procedimento, que é o digital, que eu estou usando nas portas digitais do Arduino. O que eu estou escrevendo? Read, né? Estou escrevendo algo para o Arduino fazer, que é meu LED 1, que ele é como saída, venha em alta, que venha ligado. Então eu estou dizendo que o LED da porta 3 ligue. Na aula 1 eu já mostrei isso para você. Então eu já falei para você que o write ele é 1, da mesma forma que o true. Então eu posso usar aqui também true. True. Ok. Mas por que eu fazer isso? Porque não há precisão. Vai funcionar, vai funcionar. Vai acender, vai acender. Mas para um padrão na programação do Arduino, não se deve fazer dessa forma, porque pode acabar confundindo vocês e até outros programadores que pegar o seu código. Imagine que você está numa empresa, está trabalhando no desenvolvimento com Arduino e você comece a fazer isso porque você aprendeu dessa forma, você pegou esse hábito. Então, uma pessoa que olhar para o seu código vai sentir uma dificuldade para entender. Por quê? Porque quando você está ligando, você não está escrevendo dessa forma, você está escrevendo true. Vai ocorrer tudo certo? Vai, mas tem que ser dessa forma. São padrões e temos que seguir. Ok. Agora vamos ver a leitura. Como é que eu leio? Também vou ler na porta digital. Read. Eu vou ler o que vai o estado do LED 2, que é na porta 4. Eu não tenho nenhum outro parâmetro a não ser qual é a porta que eu vou ler.
Aí você me pergunta, eu só leio a entrada? O input? Não. Eu também posso ler a saída. Para saber se está saindo algo, eu posso também ler o LED 1 sem problemas. Então, o digital read ele está me retornando um valor. Então, desta forma, é uma função. Porque eu posso acender ou fazer alguma função no meu código quando eu ler o status do botão. Como é que eu vou fazer isso? Você vai montar um circuito onde o Arduino leia o botão. E eu posso pegar isso e colocar aqui. Agora veja bem. Procure na internet alguma forma de ligar o botão no Arduino e que também ligue ao LED. Ok? Eu vou mostrar, vou fazer uma imagem do projeto que ligue dessa forma. Quando você apertar o botão, o LED acende. Eu vou comentar esses dois códigos aqui, que vai ficar desta forma na aula, na documentação da aula. Vou criar o projeto, vou publicar junto com a aula no site e faça um teste para você ver como é que funciona. Espero que vocês tenham um Arduino que tenha os componentes para o iniciante e que venha praticando nas minhas aulas. Então, por hoje é só. Até uma próxima aula, até um próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Estou aqui gravando a videoaula de número 4. Então, nesta videoaula, veremos constantes. Se você está assistindo pelo YouTube, tem outras videoaulas gravadas em meu site. Vai estar um link na descrição. Lá você vai encontrar todo o conteúdo, todo o artigo e o código-fonte desta videoaula. Então, quem vem me acompanhando, lembra que na aula de número 3 vimos constantes. Mas vamos ver constante hoje, só que de uma forma diferente. Vamos criar as nossas constantes. Ok. Quando é que eu vou criar uma constante? Como vou criar uma constante? A criação é muito simples, mas quando você vai que complica um pouco. Você vai criar uma constante quando você quer um valor como base inicial, como algo que não se altere. Vamos aqui citar um exemplo de uma constante que vocês todos conhecem. Para declarar, como eu já falei, é simples, é só dizer const
de constante. Vamos criar como uma variável a partir de agora. Tipo, nome e valor. Porque se você não disser o valor dela, em nenhum momento você vai poder alterar como uma variável. Então, conste do tipo double pi. Pi é uma constante que nunca se altera. Vamos resumir ela, vamos colocar apenas 3.14, que é o valor de pi. Ok, pi não se altera, então é uma constante, então tem que se declarar dessa forma. Agora, nesta aula, vamos ver operadores aritméticos. E vamos ver uma forma bem legal de se declarar uma variável. Até agora vimos sempre no escopo sempre no cabeçalho do meu código as declarações, mas não quer dizer que eu não possa criar uma variável a qualquer momento em meu código, quando eu precisar. Agora veja bem, para se trabalhar com aritméticos é muito bom você trabalhar com double ou float, porque às vezes os cálculos podem acabar com casas decimais. Se você salvar com tipo inteiro, pode ocorrer algum erro. Então, vou criar agora uma variável dentro do meu void loop, que é o double result, que é de resultado, e ele vai ser inicialmente igual a 0. Ok, primeiro vamos ver o igual. Vou explicar para você melhor o igual, o mesmo igual que está sendo usado no double result igual a 0. Eu estou dizendo que o result ele é igual a 0, da mesma forma que está sendo escrita. O igual ele é usado para que ele atribua o valor em alguma variável. Então, eu estou dizendo que o reset ele recebe 0, que o pi ele é igual a 3.14, ele recebe 3.14. Então, aqui nos códigos, eu não posso alterar o pi? Posso sim, posso dizer que ele é 3.15, mas matematicamente está incorreto. Então vamos lá. Vamos agora ver a soma. Como eu faço para somar dois valores? Vamos ver de duas formas. Ok? Vou aqui declarar valores a estas variáveis para facilitar. Vamos botar aqui. Como são double, tenho que colocar ponto 0 ou ponto algum valor. Mas todos vão ser valores inteiros, mas com casas decimais. Então, eu vou criar aqui result. Ele recebe, ele é igual à soma do var 1 mais var 2. É muito simples. Aqui eu já estou somando 10 mais 2. Result vai ser agora 12. Mas a soma, ela não sempre é feita com duas variáveis. Eu posso dizer que result é igual ao var 3 mais 5. Posso 5,0, né? Que é double. Claro que eu posso. Então,
eu posso misturar a soma de uma variável com uma constante. Agora vamos ver a subtração. A subtração também ela é feita igual à soma. Muito simples. Vamos dizer que o resulte ele é igual ao var 3 menos var 1. Então eu estou dizendo que o resultado agora, o resulte, ele é 5 menos 10. Então é igual a menos 5. Isso pode com o Dumble? Pode sim. Eu estou salvando um valor menos do que 0, só que também com casas decimais, que vai ser menos 5,5. Também da mesma forma, com a soma, eu vou fazer com a subtração. O var 2 menos 2. E agora vai ser 2 menos 2. Double salva 0. Vai salvar o 0. Porque vai ser 0,0. Então não vai dar nenhum erro neste código. Vamos ver agora a multiplicação, que também vai ser da mesma forma. Não vou explicar aqui, porque eu não estou dando aula de matemática. Estou dando aula de programação. Então vamos ver. Resulte, ele vai receber var 1 vezes var 2. Também da mesma forma, resulte, ele recebe var 2 vezes 2. Agora vamos ver a divisão. Resulte recebe var 1 dividido por var 2. Ao fim dessa aula, vou publicar este código no comentário para cada linha, dizendo qual é o valor, mais o segundo valor, menos o segundo valor, vezes o segundo valor, para ficar mais fácil você entender como é que vai funcionar esse código. Ok? Vamos dizer agora que resulte, ele vai ser var 3 dividido por 0. E agora? Isso vai dar um erro em seu código, porque nada pode ser dividido por 0. Em nenhum momento você pode dividir por 0. Então, você vai ter que ter bastante cuidado para que o valor que vai ser passado, tanto quanto o primeiro valor, o segundo valor, seja diferente de 0. Tome bastante cuidado, mesmo que seja 0,0. Isso não pode acontecer. Eu vou até comentar aqui e vou colocar o nome erro. Vai dar um erro na sua aplicação. Então, eu tenho que colocar um valor que seja menos do que 0 e maior que 0. Resulte recebe var 3 dividido por 1,0. Aqui também tem que ter 1,0 e 1,0. E agora? Eu só posso usar ações aritméticas simples quando vier complexas. Vai ser muito chato se trabalhar, porque eu vou ter que ficar fazendo continha por continha e aí para dar um resultado final. Não.
Da mesma forma que se usa na matemática, você pode usar aqui também. Você pode fazer umas contas, você pode fazer funções matemáticas. Como? Eu vou fazer o seguinte: resulte. Ele vai receber a multiplicação de var 2 com var 3 e vou somar o var, vou somar mais 4. Ok, vai funcionar. Vai primeiro fazer em ordem multiplicação e divisão o que vier primeiro, e adição e subtração que vier primeiro. Então, vamos ver se eu quero primeiro somar o 4 mais o var 3 e depois multiplicar. Dessa forma não vai ser desse jeito, né? Vai ser primeiro a multiplicação para depois somar. Então, vamos fazer o seguinte, que resulte vai ser var 2 vezes a soma de var 3 mais 4. Vamos colocar desta forma, var 3 mais 4. Assim, eu estou primeiro somando para depois multiplicar. E não acaba aí. Você pode fazer várias combinações. Na matemática usamos chaves, usamos colchetes, mas aqui só usamos parênteses. Então, resulte é igual ao var 2 vezes var 3 mais 4, e isso tudo dividido por 2. Muito legal. Você pode fazer várias e várias contas dessa forma. Quanto mais você quer calcular, mais parênteses você vai colocar. Vai depender muito da sua matemática, da sua necessidade. Então, na próxima aula, vamos mostrar funções aritméticas, como potenciação. Ok? A videoaula de hoje foi curta, mas foi ideal. Para que não entre muita informação na sua cabeça, vamos ficar por aqui. Então, até lá, até uma próxima aula.